Abisag foi uma mulher sunamita que viveu no tempo do rei Davi, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Ela é citada apenas em 2 capítulos da Bíblia, mas sua história mostra alguns aspectos curiosos sobre a cultura, a política e a religião daquele período. A cidade natal de Abisag era Sunem, situada no território da tribo de Issacar, ao norte de Israel. Sunem era uma cidade significativa, pois ficava próxima do Monte Gilboa, onde o rei Saul e seus filhos morreram na guerra contra os filisteus. Sunem também foi o lugar onde o profeta Eliseu ressuscitou o filho da mulher sunamita. A Bíblia diz que Abisag era uma mulher muito bela, ou seja, muito bonita. Ela foi escolhida pelos servos do rei Davi para ser sua conselheira e amiga nos seus últimos dias de vida. Davi estava velho e debilitado, e não conseguia se aquecer, mesmo com muitas roupas. Então, os servos do rei buscaram em todo o reino uma jovem virgem que pudesse cuidar de Davi e aquecê-lo em seus braços. Abisag aceitou essa missão e se tornou uma das esposas ou concubinas de Davi. Isso significa que ela tinha um status legal e social dentro da corte real, mas não tinha uma relação íntima com o rei. A Bíblia diz que o próprio rei não teve relações com ela. Talvez Davi não tivesse mais condições físicas para isso, ou talvez ele respeitasse a pureza de Abisag. A função de Abisag com o rei Davi era mais do que apenas aquecê-lo. Ela também o servia e o aconselhava em suas necessidades. Ela estava presente quando a rainha mãe Batseba entrou no quarto do rei para lembrá-lo da promessa que ele tinha feito de que Salomão seria seu sucessor no trono de Israel. Abisag se retirou respeitosamente para deixar os dois conversarem. Abisag também se envolveu indiretamente em uma conspiração política que custou a vida de um dos filhos de Davi. Adonias, que era o filho mais velho de Davi depois da morte de Anon, Abissalau e Quileabe, tentou se tornar rei antes da morte de seu pai. Ele contou com o apoio de alguns líderes importantes como Joabe, o comandante do exército, e Abiatar, o sacerdote. Eles fizeram uma festa para proclamar Adonias como rei, mas não convidaram Salomão, nem Batseba, nem Natã, o profeta, nem Zadok, o outro sacerdote. Quando Davi soube disso, ele agiu rapidamente para confirmar Salomão como seu herdeiro legítimo. Ele mandou Zadok e Natã ungirem Salomão como rei na fonte de Gion, e ordenou que ele se sentasse no seu trono. O povo aclamou Salomão como rei e fez uma grande festa. Quando Adonias e seus aliados souberam disso, eles ficaram com medo e fugiram. Salomão poupou a vida de Adonias, mas lhe impôs uma condição. Ele deveria se comportar como um bom súdito e não fazer nada contra o reino. Porém, Adonias não cumpriu essa condição. Ele pediu a Batseba que intercedesse por ele junto a Salomão para que ele pudesse se casar com Abisag. Esse pedido parecia inocente, mas na verdade era uma forma de Adonias tentar reivindicar o trono novamente. No Antigo Oriente Médio, as esposas e concubinas de um rei falecido passavam a ser propriedade do seu sucessor. Se alguém se casasse com uma delas, estaria desafiando a autoridade do novo rei. Foi isso que Absalá fez quando se rebelou contra Davi e se deitou com as concubinas de seu pai em público. Salomão percebeu a intenção de Adonias e ficou furioso. Ele considerou o pedido de Adonias como um ato de traição e mandou Benaia, o chefe da guarda real, matá-lo. Assim, Salomão eliminou o seu principal rival e consolidou o seu reinado. Não sabemos o que aconteceu com Abisag depois disso. Provavelmente ela continuou como uma das esposas ou concubinas de Salomão, mas sem ter filhos dele. Ela foi uma mulher que teve um papel importante na transição do reino de Davi para o reino de Salomão, mas que também foi usada como um instrumento de ambição e disputa pelo poder. Abisag foi uma mulher que demonstrou lealdade, humildade e serviço ao rei Davi. Ela também foi uma mulher que sofreu as consequências de viver em um ambiente de intrigas e violência. Ela nos ensina que devemos ser fiéis e obedientes ao nosso Rei Celestial, Jesus Cristo, que nos ama e nos protege. Ela também nos ensina que devemos ter cuidado com as armadilhas do mundo, que tenta nos seduzir com falsas promessas e nos afastar da vontade de Deus.